With this Infinity Gauntlet, I, Thanos, will rule the universe! All right, squaddies, time to hero up! Está começando o primeiro Universo 137, o seu mais novo podcast aqui da Podosfera. Eu sou Gustavo Lobo e... E ao meu lado ele... Felferi Branco. E eu posso dizer que, bom, para esse podcast, talvez vocês entendam isso depois, eu sou o golfinho da vida. E nesse primeiro episódio do podcast, teremos The Boys, a série de super-heróis ou supervilões da Amazon Prime, que já chegou recebendo a gente com um pé na bola e um no joelho. Esse seria um momento perfeito para inserir uma leitura de e-mails, mas como estamos no primeiro episódio, não teve como receber e-mails. Então, caso você queira que nos próximos episódios a gente leia o seu e-mail, é só mandar um e-mail para unv.leitura@gmail.com. Dito isso, que comece o programa. Então, eu vou começar esse podcast logo com uma apresentação sobre a série. Basicamente, The Boys é o nosso mundo, mas com super-heróis. E como no nosso mundo a maioria das pessoas não são tão boas quanto parecem, no mundo de The Boys também acontece exatamente a mesma coisa. Então, eles mostram a reimaginação dos super-heróis mais clássicos, como Superman, Mulher Maravilha, Batman, essa galera que todo mundo já conhece, só que vivendo num mundo em que eles são tratados como celebridades, que eles são seres humanos, apesar de terem poderes. Eles agem, eles têm mentes humanas, eles sabem, tipo, eles... Eu não sei se eu consigo expressar bem em palavras, mas a série é incrível. Assista, vale muito a pena. Tem na Amazon Prime. Mas assista a série e depois volta aqui, porque a partir de agora é só spoiler. Muito bem, Felp. Diga, The Boys, o que você achou da série? Acho que a primeira coisa que eu pensei, assim, vi o trailer, mal tinha começado a série, eu pensei, ué, isso é Liga da Justiça ou Marvel? E eu fiquei nessa até, sei lá, episódio 3. Porque cada personagem é copiado no outro. E sim, a série meio que é da DC, mas tem muito personagem que tem essas características de personagens da Marvel em si. Só que nomear eles seriam spoilers. Não, e o motivo de ser a maioria ser mais parecida com a Liga da Justiça, DC, os próprios The Seven são bem a Liga da Justiça, porque meio que a Liga da Justiça pro grande público e sempre foi a mais famosa. A Marvel dos Vingadores e tal é uma coisa mais recente. Enquanto se você chegar na minha avó e falar, vó, você conhece o Homem de Ferro? Ela não vai saber, mas se chegar nela e falar, você conhece o Batman? Ela vai conhecer o Batman. Então faz sentido inspirar os personagens mais principais na Liga da Justiça em si. Olha, só dizendo, sua avó tem mais chance de conhecer o Capitão América do que o Batman. Não, minha avó ela só foi... Não, Capitão América ok, mas o Batman ela conhece mais. Passou na TV quando ela era criança. Batman! Sabe o que eu descobri? Eu fiquei muito feliz. Tanto minha avó quanto meu avô, quando eles eram crianças, eles gostavam de National Kid. De quê? National Kid. Era um tokusatsu muito antigo, preto e branco, que passava na TV, que passou no Brasil. Nossa, cara, eu achava que essa obsessão com Power Rangers era pouco, mas eu já vi que tá no sangue, tá ligado? É, maravilhoso. Tinha umas criancinhas cantando na abertura, depois eu te mando o link. Vou querer ver. Inclusive é isso que falta em The Boys. Falta referências a heróis japoneses. A gente ainda não teve nenhum. Mano, imagina se na próxima temporada eles colocam uma equipe. Não, fala que no Japão o
um robô gigante, um robô e um monstro gigante destruíram a cidade, teve não sei quantos mil feridos. E aí, aí logo em seguida corta pra cena das pessoas aplaudindo os heróis, tipo, não se importando com as pessoas que morreram, tá ligado? Sim. E E aparece isso é mó pós. zoeira com todos os episódios de Power Rangers da vida, tá ligado? De qualquer É. outro. Exato. Ó, uma das coisas que mais me faz gostar da série The Boys é o jeito que eles constroem cada personagem. A maioria deles, eles não são inteiramente bons nem inteiramente maus. Eu não vou dizer qual é qual, o que que... Viver naquela sociedade em que todo mundo já tem essa pressão pra ser mal. Por exemplo, o Profundo, The Deep, ele você vê que ele faz muita merda. Principalmente com a cena lá, com a como é que Estrela, estrela brilhante, estrela cintilante, alguma coisa assim. Ela é Luz tipo, estrela, luz estrela. muito merda. Só que você vê que na frente, pro outro, ele meio que tá sofrendo essa mesma pressão que ele impôs sobre ela, tá ligado? Exato, isso é muito foda. Cara, o Profundo é um personagem muito interessante, porque ele é mó escrotão, e mais pra frente eu meio que entendi o motivo dele ser tão escrotão. É que meio que ele é meio aberração, porque a maioria dos personagens são, tipo, nos 7, são todos humanos, tipo, visualmente são todos normais, assim, nenhum tem uma característica, não tipo... mais como tipo, o melhor da humanidade, tá ligado? Os mais bonitos, os mais... Loiros do olho azul. Pois é. A própria... Aqui é a Mulher Maravilha de lá, eu não sei qual que é o nome, é Princesa alguma coisa. A própria... Ou Imperatriz, não sei. Qual? Maeve. Tá, a própria Maeve, ela fala que o corpo dela é de dar inveja em qualquer jovem, qualquer menina de 17 anos. Então, tipo, eles são os melhores dos melhores. Então, o Profundo não é... Só pra adicionar aí, uma coisa que eu achei interessante é que todos eles são essas pessoas, tipo, o melhor da humanidade, tá ligado? E sim. E você vê que quanto mais próximo do padrão de beleza que a gente tem no mundo original, olhos azuis, cabelo louro, pele branca, parece que mais fortes eles são. Por exemplo, o A-Train, ele é acho que é do único personagem negro, provavelmente, do Seven, tá ligado? Tirando com exceção o cara lá preto, que ninguém sabe quem que ele é. Ele é retratado na série como alguém que tá tentando se tornar tão forte quanto os outros e acaba tendo que usar esteroides pra chegar a esse ponto. Sim, sim. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Mas o que eu vejo no Profundo é que ele tem cara de que não devia estar ali. Em relação aos poderes dele. Parece que não tinha outro melhor que fosse aquático pra fazer missão aquática. E aí, vai esse mesmo. Porque ele não tem os poderes do Aquaman. Ele é mais fraco que o Aquaman. E pelo lado dele, tipo, da personalidade dele, ele parece que ele foi traído porque ele não sabia que existia uma opção melhor pra fazer o que ele quer fazer da vida, tá ligado? Sim, sim. Ele viu os heróis sendo heróis e pensou, é aí que eu tenho que estar. Eu não tenho outra opção. Não existe outra opção. Tipo assim, eu nasci com essas guerras, então é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser herói, senão não vai dar certo. Ninguém vai gostar de mim. Eu quero ser como eles, eu quero ser foda, eu quero pegar todo mundo. E eu acho... Toda a personalidade dele é baseada em ter a aprovação dos que importam e se colocar acima dos que não se importam. Exato. Não, e os poderes dele é que tanto os dois personagens aquáticos mais famosos dos quadrinhos, né? Aquaman e Namor. Um da Marvel e um da DC, né? O Aquaman, ele não só conversa com peixes, como ele controla os peixes, né? Ele controla os peixes, ele é capaz de controlar a água, trazendo tsunami. O Profundo não consegue fazer nenhuma dessas coisas, ele só consegue conversar. Pelo que dá a entender, ele tem que... Coitado do golfinho. Não, tipo assim, ele tem que conversar, ele tem que dialogar com o golfinho se ele quiser fazer alguma coisa, sabe? Ele não chega e fala... O mais legal
legal dele foi aquela hora que ele tá comprando comida no supermercado e ele para do lado de uma lagosta e começa a conversar com ela. Essa cena é massa porque mostra que Sim, sim, ele tem o poder de conversar, mas ele, no fim, acaba sendo tão imponente quanto o animal preso no aquário lá, porque nenhum dos dois tem o poder de impedir isso de acontecer, de salvar, tá ligado? E quando ele tenta, ele acaba encontrando a lei, tá ligado? sim, sim. É... Não, é bizarro o fato de ele estar no set, porque ele realmente não se encaixa lá. Ele não tem super força, né? Isso já foi meio garantido lá que ele não tem super força. Tanto é que eles falam que ele não pode ir em missão de batalha. A mulher lá Ah, que cuida dos The Boys fala que ele, eu queria ir um dia numa missão de luta. Aí você já foi em uma, você salvou aquele barco dos traficantes. Mas na verdade quem salvou, sabe? Tipo, ele meio que ele fica meio, não fui eu, sabe? Eu só apareci. aham. Ele basicamente só faz pra fazer as propagandas de parque d'água. É, exato. E achar coisas debaixo d'água. Que inclusive nem é ele que acha, ele fala pros amigos dele achar. Ele pergunta, ele Exato. pede. Não, é realmente um personagem muito interessante. O que ele faz com a Luz Estrela é muito escroto, mas depois, quando ele tá fudido lá e ele encontra aquela menina lá que gosta das bizarrices, que faz a mesma coisa com ele, Uhum. e aí. Ele Não, percebe o que que era errado. Uma das coisas interessantes da cena da estrela é porque, tipo, você vê que ele tá fazendo aquilo, foi meio que seguindo os movimentos, parecia que ele tava sendo simplesmente, tipo, copiando o que ele já tinha visto antes, tá ligado? Fazendo o sim, que sim. os outros fazem porque os outros fazem, não porque ele queria, porque ele tinha um desejo. Tipo, claro, Não, ele e tinha, mas... na HQ, eu fiquei sabendo que na HQ isso é bem pior, porque não é só ele. Uhum. É É ele, o o... Capitão Pátria e o outro lá, o que corre. Sei, São o os Eitan. três. É, são os três, é o Trem-Bala. Aí os três fazem isso com ela ao mesmo tempo na HQ. Ali eles deram a diminuída pra ficar menos escroto, né? E também para introduzir melhor a cena também, porque, tipo, Sim. no início você vê essa cena e você pensa, tá, ok, só ele que é esse cara, esse merda. O resto é do bem. É, o jeito que eles compõem parece que, tá, os heróis, eles. O problema dos heróis é que eles não estão muito preocupados com Eles não conseguem danos controlar os poderes, colaterais. foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Tipo, eles são do bem, eles são de boa, só que às vezes o cara com força não consegue se aguentar. Ou às vezes o cara com velocidade não percebe que ele tá correndo direito. Aí pouco a pouco eles vão introduzindo a personalidade de verdade por trás de cada herói, um por um, pra você não ter a noção do quão grande é essa merda até que chega o grande. Não, aí que tá. Eu imaginava no início uma coisa mais ou menos assim. Só que eu imaginei, tipo, tá, eles querem fazer o bem, só que eles são escrotos. Deve ser isso. Eles devem ser tipo o super-homem no Injustice, sabe? Na cabeça dele tá fazendo um bem, só que ele é escroto. Só que não, eles só são babacas. E Mas tem muita cena na série que mostra eles sendo, tipo, mostrando que eles também estão. Tá todo mundo sofrendo por causa dessa situação. Tipo, a Maeve, você vê ela como aquela pessoa que não liga pra nada do que tá rolando. Ela é do mal e ela aceita que ela é do mal e tal. Aí você tem aquela cena do banheiro com a estrela, eu quase fico chamando ela de Estelar, porque as duas estão conversando e a Maíra só fala pra ela, esconde sua fraqueza, porque, tipo, os outros não podem ver isso. Ou seja, a Maíra já tava numa situação dessa limpa há esse rosto, anos. engole esse choro e. Não, limpa esse rosto, engole esse choro. Não deixa ninguém te ver assim. É ruim Uhum. e é ruim pros negócios. E nesse Tipo, momento você escrotona, você assim. tá vendo a personalidade da Maíra. Sim, o, o melhor é quando você descobre o porquê que ela tem essa personalidade, sabe? Ela foi pra fazer o bem, né? Provavelmente chegou lá querendo ser fodona. Deve ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com a Luz Estrela.
Uhum. Mas por algum motivo ela começou a namorar com o Capitão Pátria. Não sei se ela se apaixonou, síndrome de Estocolmo, algo assim, Ou se né? foi forçado. Exato, pode ter sido coisa do marketing também. Chegou assim, eu acho Uhum. que se tivesse um par romântico na equipe, Ou do venderia muito mais. próprio Capitão Padre, tipo, nem namora Sim, comigo que eu não sim, quero e no final eu te mato. é exato. Mas, se bem que ele não parecia agir assim tanto com ela. Ele era um negócio mais escroto. Ele é escroto, só que ele não era tão explícito com ela, parece. Uhum. É o que É, dá a mas ele entender, tem a sabe? impressão de. Pela palavra dele, deu pra ver que ele gosta dela e que ele não aceita que ela fique com ninguém, mesmo que ela não esteja mais interessada nele. Então é possível. É, pois é. Não, ele tem cara de pessoa abusiva, mas eu não acho que ele Uhum. chegou e falou pra ela, namora comigo, eu te mato, sabe? Acho que foi um negócio tipo É, assim, sabe? O cara foi mas. cercando ela, tirando as Verdade. opções. Acho que foi esse tipo de coisa que aconteceu. Sim. E agora uma coisa que eu fiquei decepcionado, tipo, pessoalmente, não por causa, não da história, não nada, só porque eu queria que acontecesse, era que o protagonista lá, eu esqueci o nome dele, o garoto, que dá merda lá. Henry. Sei lá. Eu queria muito que a partir do quarto, quinto episódio ele começasse a ser mais ativo e que ele realmente começasse a juntar a equipe para, tipo, uma equipe para acabar com os heróis de uma vez por todas, tá ligado? É porque eles fizeram ele sendo o cara que segue, né? Sabe aquele tipo de pessoa que Eu não queria que ele inventa a fosse. brincadeira, ele só vai junto? Uhum. Só que uma coisa que eu achei interessante, no final da temporada, você vê que ele tá começando a virar o cara que vai juntar uma equipe pra acabar com todo mundo. Ele vai ser o líder. Porque Sim. o outro lá, o mentor dele, ele já saiu do trilho, tá ligado? Ele já tá louco. Acabou com aquele cara. O Bruto, o Uhum. Butch. Na hora que ele sai do carro, que o Bruto fala, eu tô indo atrás do capitão, você percebe, é a hora que acaba a confiança completa nele, porque o Henry percebe que tipo, o mentor dele, na verdade, não é aquele cara que sabe, que tem um plano tudo pra acabar com todo mundo, pra acabar com É. esse sistema. É só um louco procurando vingança. Não, e. Exato. Isso, inclusive, foi demonstrado logo no início, que o Bruto fala, eu tenho um plano, aí o plano dá errado, aí ele. Não, mas isso é normal, eu já imaginava que algo pudesse dar errado. Ele se coloca É, como aquele jogador de xadrez da vida, tipo o Charles Xavier, o Magneto da vida, o é, Batman, que até as falhas de um plano são consideradas como vitórias porque ele já estava planejado aquilo, tá ligado? Mas na verdade não, ele tá indo, tipo, correndo com as calças queimando, porque ele não tem ideia do que ele tá fazendo. eu não sei se você assistiu The Tick, da Amazon Prime. Também é muito bom, só que ele é mais comédia. Também é uma paródia com super-herói, só que ele é comédia. E Ah, lá tem um eu vilão. ouvi falar, mas não assisti. Lá tem um vilão, esqueci o nome dele, mas ele é tipo um negócio meio múmia, eu acho que é terror o nome dele. Terrific, Uhum. alguma coisa assim. E aí esse vilão, ele fica tipo, olha como ele é o foda, ele é um mestre da estratégia. Até Uhum. quando ele erra, na verdade, é porque ele falou pros capangas dele que o plano era esse, porque o plano tinha que errar. Só que aí, mais pra frente, você descobre junto com a capanga dele que ele só é um velho louco. Que na cabeça, sabe, tipo assim, ele fala que eu já estava planejando isso, só que ele não planejou porra nenhuma. Ele não sabia o que que tava acontecendo. Uhum. Sabe, ele tava só, tipo, indo na correnteza e ele era louco, literalmente louco, sabe, doente mental, o velho louco. Uhum. E aí ele ia na correnteza se achando um super vilão, só que as coisas só aconteciam por cagada, sabe? Tipo, ele derrotou os heróis, ele mata os heróis logo no primeiro episódio, né? E aí E, você tipo, fica tipo, apesar da série, o Bruto só revelar que ele, tipo, não tem nada, não tem nem ideia do que tá rolando no final, você vê desde o início que, tipo, acontece uma merda, ele faz uma careta, você consegue ouvir na cabeça deles, eles se xingando, tipo, porra, não queria que isso tinha acontecido, e eles deviam ter conseguido fazer isso, caralho, que merda. E não, depois, um inclusive, segundo às vezes depois, eles ele não olha é pra nem, frente. às vezes E ele um se segundo xinga depois, mesmo. uhum. E um segundo depois ele olha pra frente, faz uma cara de, tipo, sério, assim, ok, isso era esperado, bora fazer a próxima coisa. Sim, mas parece que você não percebe direito, sabe? Até você ver acontecer mesmo e você pegar de retrospectiva, entende?
Porque, tipo, você confiava nele, tanto quanto o protagonista. Você olha pra ele e pensa, ele é o mentor. Ele é aquele cara que a única pessoa dessa série de quem as opiniões a gente tem que confiar. Os heróis, cara, eles mentem. O que eles falar é mentira. Os outros The Boys, eles só seguem. Eles não vão saber o que falar, mas ele é o mentor. Ele é a pessoa que a gente tem que ouvir. Então, toda vez que ele falava alguma coisa na série, a audiência, ouvia e assumia que era verdade. Exato. Tipo, exemplo. Todos esses heróis são os filhos da puta, menos o Capitão Pátria, que ele é um santo. E eu vi aquilo e pensei, ok, o Capitão Pátria é um herói. Ele é do bem. Ele vai ajudar eles no final, né? E não. Pois é. Mano, nesse momento, eu até fiquei tipo, tá alguma coisa errada, porque ele não fala normal, ele não fala feliz de ter um herói bom, ele fala puto. Aí eu fiquei tipo, nesse momento eu fiquei tipo, tá, o Capitão Pátria não tem nada de ruim com ele, mas o Bruto imagina que deva ter algum podre nele que vai ser descoberto. Então eu já fiquei tipo, tá, o Capitão Pátria não é do bem, mas ainda não tem provas. Só que na verdade ele tinha, só que ele não, tipo assim, ele sabia, só que não tinha como provar, sabe? Por isso que ele falava puto, não era porque era do bem, entende? E uma coisa que eu percebi é que essa série adora fazer isso, é jogar uma verdade até que, tipo, nossa confiança é quebrada. Outro exemplo dessa situação é quando o Capitão Pátria vai lá perguntar sobre o filho dele, e a série mostra o que aconteceu, e você fica tipo, que merda, morreu. E depois a série volta e fala, não, isso foi uma mentira. Acreditou, né? Caiu nessa. E depois Sim, eles mostram a não, verdade. não, e eu gosto de quando eles fazem isso às vezes, quando eles fazem isso sem ser o Obi-Wan, que é tipo assim, ah, a gente te falou um monte de coisa, mas depois você descobriu que era tudo mentira, então o personagem meio que sai como um mentiroso escroto. Exato. E, tipo, você acaba desconfiando de todo o resto que ele falou. Tipo, Então, você vê ele falando que tal coisa é mentira e você descobre que é verdade. Você fica, cara, e as outras coisas? não, mas o que eu falo é, eu gosto quando eles fazem o contrário de ser Obi-Wan, que é tipo, ah, eu escrevi tal coisa no roteiro, mas depois eu preciso que essa coisa não tenha acontecido. Então eu simplesmente faço não ter acontecido e o Obi-Wan, né, se passa como mentiroso, igual ele meio que se passou como mentiroso no episódio 4 inteiro. Tudo que ele fala daquela merda tá mentindo, né? E aí na série tem muitos momentos que eles não fazem isso. Eles te jogam a verdade na sua cara, só que você ainda não tem as peças suficientes para poder encaixar a verdade num sentido certo, sabe? Então você pega essa verdade jogada no ar e você acha que ela significa uma coisa. Mas na verdade ela significa outra totalmente diferente, tá ligado? Isso é incrível. E outra coisa massa que eu achei é o jeito que eles introduzem a gente para as merdas que acontecem. Porque, tipo, pra mim parecia uma escavação, tipo, de ossos de dinossauro, tá ligado? Você vai com a escovinha passando, tirando terra por terrinha pequeno, pouco a pouco descobrindo. Então você vê o The Deep lá, o Profundo fazendo a merda com a dos estrelas, você fica, caralho, que merda. Aí tu Não, vê a ele raiz. fazendo a merda. Aí depois você chega naquela cena lá da mulher com o capitão, que ele tá lá chamando ela de mãe e tal, você fica tipo, ah tá, ok. E depois ele começa a pegar ela, e você fica tipo, mano! E cada vez que vai crescendo, vai tipo, pouquinho a pouquinho, tá ligado? Relacionando os kinks, os fetiches, pra tipo, ah tá, ok, isso é estranho, mas eu já esperava porque aconteceu uma outra coisa tão estranha quanto antes. Nossa, isso é mais estranho ainda que eu esperava. Aí você vai até que chega numa parte que, tipo, tá muita loucura pra todo mundo, tá ligado? Sim, sim. Não, a questão do profundo, a primeira vez que eu assisti, eu olhei pro personagem, olhei pro visual dele e falei, caralho, que roupa da hora, parece o Namor quando ele tá usando roupa mesmo, só que menos feio, sabe? Menos brega. Uhum. Eu gostei daquela roupa. Aí eu, tá. Aí ele começa sendo legalzão, né? E tal, meio que com a carinha de inocente, eu pensei, esse daí é o que sofre bullying do grupo, certeza, porque ele é o Aquaman, né? Basicamente, então Uhum. ele provavelmente vai ser a escada de piada. Isso tava meio certo. Também. Mano, Mas aí eu.
Nos primeiros 3 episódios passou eu, meu pai e minha madrasta só tirando sarro dele, tirando sarro dele, tirando sarro dele, tá ligado? Sim. Aí eu fiquei assim, então ele é o que sofre bullying, então ele deve ser o bonzinho do grupo, então por isso ele sofre bullying, né? Aí ele vai, conhece a Luz Estrela, e ele mó legalzão com ela, tá, então ele é o bonzinho mesmo, ele sofre bullying, em algum momento ele vai se fuder e a gente vai gostar dele. Mas aí ele vai e faz aquele bagulho escroto logo em seguida, aí você fica tipo, mano, eu tava gostando dele, filho da puta. E você fica mais bravo com ele porque você tava gostando dele. É tipo sendo traído, sabe? E, cara, eu não achava que eu ia gostar tanto do Profundo, mas a gente tá falando dele bastante, viu? Mano, o Profundo é foda. Tipo, a história. Ele é escrotão. Mas, tipo, a construção do personagem foi muito boa, tá ligado? Olha, a construção de todos os personagens foi ótima nessa série. Porque, nossa Sim, senhora. sim. Só que o Profundo, ele foi mais explorado. O Capitão É. Pátria também. Mas que eu falo dos secundários, parece que o Profundo foi o mais explorado. O Trem Bala foi bastante também, mas tem outros que não foram, sabe? A Uhum. Maeve não foi tão explorada, ela foi só um pouquinho. O dela, eu O. acho explorado de um jeito que, tipo, aconteceu, não queremos mais falar sobre isso. A personagem, tipo, você vê que você Sim, tem toda a história dela de outras pessoas, mas ou de ações que ela toma, mas ela nunca, tipo, realmente fala sobre o passado dela. sim. Ela é aquela pessoa que, tipo, aconteceu, não quero mais olhar pro passado, tá ligado? Uhum. Inclusive, ela tenta fazer isso, né? Com aquele lance do avião. Uhum, é. Inclusive, pulemos para a cena do avião. Que tem algumas referências muito Qual boas delas? lá. Todas as cenas Que, do avião foram tão chocantes quanto foram fodas. nossa, a cena do avião, a Maeve tentando assim, por que que você não pega e ela só fala coisas que o Super-Homem já fez. Você reparou isso? Uhum, é. E o Por que que você não... Capitão Pátria falando calmamente, explicando que eu É não tenho esse poder. impossível. Não é assim que É, funciona. A ciência não roda ao redor de uma história. sim. Ela falando, por que que você não voa na frente do avião e segura ele? Aí, não, isso é impossível. Eu amassaria a lataria inteira e talvez explodiria o motor. Eu, É, por que que você não segura o avião por baixo e tenta levantar ele até o negócio? Ele se partiria no meio, porque só teria um ponto de fixação, isso é óbvio. e tem uma Não, que ele fala que ele não tem a força pra empurrar um avião pra cima, tá ligado? sim. Não, a Ele não força tem, ele como é que tem. fala o movimento? Não, tipo, o movimento de, tipo, como é que fala o... Ele não tem um lugar pra se apoiar pra conseguir empurrar pra cima, tá Sim, ligado? sim. Ele fala que se ele for por baixo, o avião parte no meio, porque ele vai estar empurrando em um só ponto e a arquitetura do avião ela vai rachar no E meio. ela, DC, ela já tentou criar um zilhão de poderes diferentes pra explicar especificamente essa coisa do Superman. E um deles foi o tal da telecinese tática, que quando o Superman toca em um objeto, cria um campo de força ao redor desse objeto pra ele conseguir levantar tudo de uma vez só, tá ligado? Sim. Tem coisas que eu acho meio desnecessário explicar. Ah, e como é que ele fez tal coisa? É quadrinho, a física é assim. É. Mas Ou quando eles criam uma coisa pra explicar algo que eles não tinham pensado. Por exemplo, tem uma o mágica ao redor da Flash. minha cabeça que fazem as pessoas esquecerem meu rosto quando eles veem. Quero a explicação do Superman de por que que ninguém nota ele quando tá com óculos. Sim, isso foi bizarro. Não, é que eu falo, tipo assim, a força de aceleração do Flash é a coisa que mais teve poder acrescentado que não foi retirado depois. Que o Superman tem um monte de poder, só que eles ignoraram. Não, a força de aceleração deixa rápido. Aí, não, mas aí não teria. Ah, deixa rápido, tira o atrito. Não, mas se tira o atrito, não teria como correr. Não, mas deixa rápido, tira o atrito, mas aumenta a estabilidade Isso com é o uma coisa que solo. no The Boys também. Eles não tentam explicar os poderes. Tipo, sim, quando a pessoa Sim. pergunta, você pode fazer isso? Não, não posso. Mas, tipo, eles nunca chegam a tentar. Tipo, nem como pelas empresas do show em si, tentando tipo, entender como é que os poderes funcionam, eles não mostram, tipo, como que funciona, quais são as limitações desse poder, o que é, tipo, quais são como é que fala, os grupos de poderes que podem aparecer, por exemplo, nunca colocaram um limite em que tipos de poder pode aparecer, tá ligado?
Pode ser tipo aqueles X-Men que. Ah, qual que é o seu poder? Ah, eu tenho garras de ossos e também consigo correr super rápido. Tipo, uma coisa não Uhum. tem ligação nenhuma com a outra, só aconteceu. Tipo, não tem um limite em quantos poderes você pode ter. Não tem uma relação entre quais tipos de poderes você recebe. Tipo, você pode receber tipo, fogo e rapidez, fogo e gelo. Não tem relação. Não, Ou pelo menos eles mas falam. Né? ao que dá a entender, o Capitão Pátria é o mais poderoso que existe na Terra, né? Uhum. Então, e mostra que ele foi a vida inteira criado em laboratório. Então, talvez os poderes dele sejam mais sintéticos que os dos outros. Tipo, Ainda eles mais que tenham arrumado um poderes jeito deles são de, baseados. ao invés de injetar o composto V e deixar surgir aleatoriamente, talvez fosse uma mistura de, ah, Não, esse mas cara como tenta você for poder, falar, tenta coisar. o que a série fala é que o composto V veio dele. Ele que criou o composto dele. Tipo, ele que foi a base desse composto. Não, não, foi não, só o que eles usaram pra dar pros terroristas. Não, pô, tanto que, tipo, ele foi o primeiro super-herói. Ele E foi o todo primeiro? mundo tem noção. Pelo que eu entendi, foi. E pelo que o outro fala, é que tipo, ele é o experimento inicial que deu poder. E depois que isso aconteceu, todo mundo começou a basear os experimentos de super-herói no composto V a partir dele, porque ele foi o experimento sucedido, tá ligado? Ah, eu não tinha sacado isso não tinha percebido Tipo, isso pode não. ser. Mas foi isso que eu entendi. Cara, não tinha reparado isso na série. Pelo que eu tinha entendido, era tipo, tá, eles davam os poderes aleatoriamente pros bebês pra ver o que que dava, né? Mas o mais poderoso, especificamente ele, foi meio que criado em laboratório. A gente não sabe se ele foi nascido em laboratório ou se eles meio que sequestraram o bebê mais poderoso que eles acharam e treinaram ele pra ser o melhor. Mais ou menos verdade, porque, tipo, eles não falam que ele tinha um poder quando ele foi raptado, mas eles especificam que o Capitão Pátria, pelo que eu tinha entendido, tipo, sério, talvez eu esteja errado, eu assisti a série de uma vez, então. Mas eu tinha entendido que ele é o paciente zero da vida. Ele é o cara que, tipo, deu certo. E depois disso, tudo que a Mog fez, eu acho que é o nome da empresa, foi a partir dele. Ele foi o herói inicial. E como ele era um merda da vida, a Valve falou: ok, esse é o herói que a gente tem. Bora fazer aqui com que todos os outros heróis sejam que nem ele, incluindo na personalidade, incluindo na sociedade, incluindo nas situações de crime. Provavelmente foi por causa dele que todos os outros heróis não ligam pro povo, tá ligado? Isso, certo. É, pode ser. Eu só. Não, eu acho uma coisa que. Uma coisa que eu fiquei me perguntando, quando eu percebi que não tinha supervilões, eu fiquei. "Ué, as pessoas não acham estranho de só existirem super-heróis, não existirem supervilões? Eu Mas tava aí. pensando nisso. Não, mas aí, logo, tipo, um episódio depois de eu começar a refletir sobre isso, veio o episódio lá do. Bagulho dos católicos lá. E aí mostra o cara Sim. falando lá, o abraço samaritano falando: Ah, nossos poderes foram dados por Deus para que nós salvamos as pessoas. Aí eu, então é essa desculpa que as pessoas têm para não duvidar da existência só de super-heróis. É porque as pessoas acham que é uma coisa de Deus e Deus só vai querer o bem, tá ligado? Uma coisa que eu achei muito interessante é que, tipo, uma outra história de super-herói que eu li há muito tempo atrás, que, tipo, tem os vilões são as pessoas boas, se chama Worm, que é um livro, tipo, meio que uma Uhum. websérie, que tem essa ideia de que, tipo, os heróis não são tão bons quanto eles aparentam, mas eles nunca chegaram nem a esse nível. Mas a protagonista, ela era uma garota de 15 anos, que foi bulinada na escola e tal, e acabou decidindo se juntar com os vilões, porque os vilões, que eram um grupo de adolescentes, foram as primeiras pessoas a mostrar que, tipo, se virarem amigos dela. Então ela pensou, se os vilões são amigos meus, os heróis são do mal. E uma das coisas que ela faz durante a série toda é cada vez que ela enfrenta alguma luta, ela acaba piorando a situação. Então ela luta contra um cara super forte, ela acaba com esse cara super forte de uma maneira que todo mundo começa a vir atrás dela. Ela acaba com todo mundo de uma maneira que o deus da série começa a vir atrás dela. E meio que era isso que eu esperava que o protagonista dessa série fizesse. Que ele fosse atrás de um herói,
matasse ele e todos os heróis fossem atrás dele. Aí ele pegava de alguma forma, juntava a galera e derrotava todos esses heróis de uma maneira que a situação piorava, não melhorava. E pronto, ele virava o cara mais procurado do universo todo, tá ligado? Sei. É, no início eu achei que talvez o Bruto fizesse isso, mas Também. mostra que ninguém nem conhecia o Bruto. Os heróis não estavam um pouco se fudendo pro Bruto. Isso foi muito interessante, porque primeiro você vê ele como um agente da CIA, então tá bom, ninguém conhece ele, mas porque ele é um espião, né? Depois você vê que, tá, ele não é um espião, mas ele é um cara que foi fudido pelos heróis completamente. Todo mundo conhece o nome dele, porque ele é o exemplo de pessoa do que acontece quando os heróis são ruins, né? Aí você percebe que tá todo mundo tipo, Brutus, quem? Quem que é Brutus? Ih, esse doido aí, eu vi ele 9 anos atrás. Tipo, Brutus é um Zé Ninguém da vida, tá ligado? Bruto. Bruto. O cara é bruto. Cara, eu acho da hora esse nome. Eu acho melhor que o nome em inglês. Que Eu bruto, prefiro tipo, o nome é em inglês. foda. Não, É bruto. muito irônico. Em inglês fica mais irônico ainda, porque, tipo, Butcher é ou o açougueiro ou o cara que, tipo, corta fora o estômago do povo, tá ligado? Aham. E ele meio que quase que fez isso com o Invisível lá da vida. Sim. Não, a maneira que eles usaram pra matar o homem, o translúcido, que é um pior nome. Mano, aquilo, eu não acreditava que aquilo tava numa série da vida. Tipo, eu vi eles falando, você vai ter que enfiar por outro lugar. Aí não, eles não vão fazer isso. Não, Nossa, foi muito genial. só que tem um erro. Hum. É que a pele dele é dura que nem diamante, né? Aham. Então, quando ele explode, a pele dele continua invisível. Então ela continua dura feito diamante, né? Uhum. Ela não deveria rasgar. Não importa se está explodindo por dentro ou por fora, ela é tão resistente dos dois lados. Era pra explodir todos os órgãos vitais, mas era pra ele virar, tipo assim, um saco de diamante com carne dentro, sabe? Um saco invisível Olha, cheio de carne dentro. eu consigo Não até era pra ele. defender, tipo, criando uma explicação pra isso, mas não foi você que disse que bora nós tentar explicar os poderes que nem nos quadrinhos, porque ninguém precisa fazer isso. Não, é porque aqui, nessa série, os poderes são meio que como se a Atena os poderes na vida real. Tanto é que Verdade. não Mas, dá pra tipo, levantar um avião. Então, se eles. não ia ter o impacto que teve de ter o sangue por toda a sala até o teto. Então, tipo, tá Eu desculpado. acho que. Eu acho que ia ter até mais impacto se, tipo assim, do nada. Tipo assim, não tem nada na tela, porque o cara tá invisível. Aí do nada fica tipo um formato de uma pessoa, só que com carne moída dentro, basicamente. Mas não ia ficar, porque a pele dele é invisível, então, tipo, ele não ia ver nada por dentro. Ah, é Ia mesmo, ficar, tipo, a pele não mostra ele por dentro, né? Quando ele bebe a água, some. Você clica um botão, você ouve uma explosão, só que tipo, não tem nada na tela. No máximo aparece o sangue jorrando do Cu cu dele. dele. E só. Não ia ter tipo, nenhum Sim, impacto sim. de aquela cara chocada com sangue assim Não, no rosto. faz sentido, a questão do impacto faz sentido. O negócio que eu falo é tipo assim, é que se a série se propõe a fazer com que os poderes respeitem as regras do nosso mundo real, né? Mas eles nunca Então, falaram que eles iam respeitar os poderes do nosso mundo real. Eles mal chegam a comentar nos poderes. Os poderes na não, série não é o foco da história, é tipo mas é questão da consequência. física que eu falo, sabe? Tipo, física e tal, o resto, sabe? Não Mas os tipo, poderes em si, porque o cara voa, não dá pra voar na vida real sem uma asa, tá ligado? tipo, na verdade é meio que complicado seguir as regras da física numa série, porque, tipo, se as regras da física funcionassem, todo mundo ia estar voando por aí ou falando com peixes. Tipo, com biologia você não tem provas de que uma lagosta consegue, tipo, ter capacidade mental para conversar de boas, tá ligado? Então os poderes Sim, do personagem estão fora. Nada do que o Capitão Padre faz pode ser explicado pela física, então tá para fora. verdade, verdade. Mas também, pra fora. Estrela. Né?
luz estrela lá, eu não tenho nem ideia do que ela faz, então não podemos tirar Ela, pra mim. ela absorve energia elétrica em volta e solta raios, transforma em energia luminosa barra quente. Tipo, o raio dela queima também. Eu tenho certeza que física não consegue explicar isso, então pra fora também. Entendeu? Então, tipo, é meio que complicado fazer uma série com poderes que a física explica. A não ser que você seja tipo Sim. Homem de Ferro. Que você cria uma explicação que. Tá ligado? Aham. Você inventa a questão, bateria. Eu inventei aqui a bateria renovável. Agora tem uma diferença entre criar regras da física que parecem boas, não falar nada sobre física, como que funciona, ou criar as explicações de telecinese-tática. Não falar nada normalmente é melhor. Uhum. Porque Ou, tipo, deixar o povo. sempre vai ter algum Átila biólogo, pesquisador, pra Uhum. poder resolver e fazer um vídeo explicando como seria possível o Groot existir, tá ligado? Mas, tipo, tem duas coisas que dá muito certo em séries de super-heróis. Daquela série que eu mencionei, o que eles fazem é criar as próprias regras de como funciona. Tipo, as regras da física do nosso mundo não se aplicam lá, porque naquele mundo as regras da física funcionam desse jeito. Os poderes são, tipo, um câncer que aparece na sua cabeça. Você só consegue um poder a não ser nessa situação. Então você tem as regras, você já sabe como é que funciona. E você não precisa ficar, tipo, procurando novas explicações. É isso que eles fazem em Naruto com chakra, por exemplo. Eles dão as regras, eles Uhum. explicam como você consegue novo chakra, como o chakra envolve no mundo, como que você cria seu raio de chama lá com a mão, porque aí você não precisa tentar explicar do jeito que tá. Ou você não menciona. Anime em geral, eles costumam explicar bastante as coisas. Ou Cavaleiro do você não Zodíaco, Dragon Ball. assume que talvez nesse mundo exista um conjunto de regras que explique os poderes, mas que pra que explicar? Pra que falar, mencionar? Tipo, existe, mas ok. Joga pro lado. Foca nesse cara aqui que ele tá quase morrendo. Não, eu acho legal esse tipo de coisa, né? Um detalhe do MCU, que é o Homem-Aranha comentando, o Thor era um mito, mas agora eu estudo sobre ele na aula de física. Então dá a Aham. entender que, tipo, na aula de física do universo Marvel, agora que eles sabem que tem heróis que voam, a física tem que ser. Teve que descobrir umas regras diferentes que ainda não se sabia, né? No jogo E do aí. Homem-Aranha, quando você tá com a MJ, você acha um livro lá de ciência e ela menciona, nossa, antes o Peter ele adorava fazer ciência, mas agora são os cientistas que escrevem sobre o Peter, tá ligado? Então dá pra entender que, tipo, Uhum. a ciência daquele mundo é que nem a nossa. Só que ela tá incompleta, ela tá errada. E que assim, a gente eles estão tentando dar um update, tá ligado? Porque a nossa ciência tem várias coisas que talvez estejam erradas. Inclusive, já aconteceu várias vezes. Esse é o básico da ciência, é assim que ela evolui, né? Tem sempre o Então, papo da gente que só conhece menos de 1% de tudo, tá ligado? exato. A gente conhece sempre 1% do 1% que a gente consegue conhecer do universo. Uhum. Tipo assim, se o ser humano como espécie seria capaz de conhecer 1% do universo, tipo, o máximo que a gente consegue é conhecer 1%, desses 1% a gente só conhece 1%. Uhum. Tipo, a gente não sabe de porra nenhuma, basicamente. É. Sobre o que mais a gente tem pra falar da série? Deixa eu ver. A gente pode falar Sim, sobre os. uma coisa que eu achei muito interessante da série é que, tipo, sim, ela tá muito focada nesse papo de herói e vilão e tal, só que ela ainda tirou um tempo, numa série tão pequena, isso foi impressionante, que ela tirou um tempo pra falar de um pouco de cada minoria, tá ligado? De mostrar o que cada pessoa, de cada minoria sofre, os problemas, as situações. Tipo, ela mencionou muito sobre racismo com o A-Train e Sim. o namoro dele com a outra lá das garras, o Pop Claw, a Pop Claw. A série também tirou um tempo para falar sobre problemas LGBT, incluindo com a Luz Estrela Cura gay. defendendo. Eu não esperava isso dela. Tipo, sim, ela é uma pessoa boa, mas na situação que ela tava, eu não esperava que ela ia ter uma opinião, tá ligado?
Eu também não esperava que ela fosse falar alguma coisa naquele momento. Inclusive, parece que ela não ia falar nada naquele momento, até que ela começa a falar, Uhum. sair do Mas, roteiro. tipo, não nesse momento, mas quando ela acaba de entrar naquele show lá e tal, com as tendas brancas e tal, ela tá conversando com a mãe e ela começa a dar piti falando que, como assim, você só, olha pra isso aqui não tá salvando ninguém. E você fala que, tipo, naquela cena que ela tá sentada com todo mundo falando sobre Deus e a garota pergunta como é que é, se tipo, é Se ela sobre já tinha nós uma vez. transado. E você vê que a Luz Estrela ela fica, tipo, puta com o padre porque ele fala que não. E se ela fica, tipo, cara, ame quem quer que você seja, tá ligado? Sim. Não, e é muito paia na hora que ela vê que ela tem que dar a resposta falsa, porque senão ela se fode. Ela olha no olho da menina assim, querendo dar a resposta verdadeira e ela fala: Aham. Não, estou E você querendo me fala, "Ó, guardar. e ele fica, tipo, não faça isso. Isso foi muito impressionante, porque eles estão. É uma série curta, muito focada na própria história, mas eles ainda, primeiro, tiraram um tempo pra falar disso. Segundo, o modo como eles colocaram cada assunto polêmico na nossa cidade na série foi de um jeito muito natural, que, tipo, não parece forçado, tá ligado? Não parece que eles enfiaram lá só pra falar disso. Parece algo que, tipo, foi consequência da situação dela. Não, eles mostraram uma coisa muito recorrente, não sei se você lembra, mas eles mostraram, tipo, violência policial, mas não foi com policiais, foi com os próprios heróis. Que eles Uhum. fizeram aquele clássico do ele tem que atirar primeiro, daí pega a arma do cara e começa a dar uns tiros pra cima, Sim. depois joga em cima do cara, tipo, ó, foi ele que atirou primeiro, ó, até disparou E as outra, balas. ele pega a arma, vira pra Maeve e fica duro aí porque eu vou atirar em você agora. Eles tinham que atirar de primeiro. É, tipo, tem que acertar o tiro, aí ela, isso é humilhante. Aham. Aí ele vira pra ela, são as regras. Tipo, Uhum. normal, problema Tipo, seu, sabe? uma regra à letra, a gente pode fazer o que a gente quiser. Sim. Não, e por que que não dá um tiro nele, tá ligado? Tem que ser Porque nela. não ia nem fazer diferença. Mas ia ficar Mas a bala igual amassada no chão, né? Tipo super-homem, aquela bala amassada assim no chão, que aí ia falar, ó, a bala bateu em mim, talvez. amassou aqui. Ia Mas, estragar tipo, a roupa não é indestrutível. pelo que eu entendi, tipo, se ele tivesse atirado nele, ele não tem desculpa, porque, tipo, ele sabe que ele é invulnerável, então não é uma violência, tá ligado? Sei lá. Enquanto que nela, tipo, sim, ela podia se machucar. Então, ela tem direito de atacar. Mas também tudo isso é Ah, desculpa pra poder fazer o que eles quiserem, né? Então, é. ou, A e isso cena, a também pode cena ser levado cortada. como uma cena de uma, tipo, relação. Tipo, dá pra mostrar, é um jeito de mostrar que ele ainda é dominante sobre ela, tá ligado? Porque ele é o que é quem tá atirando nela. Sim, ele ainda é, inclusive. Tipo, mostra mais pra frente que ela fala não pra ele direto, só que parece que não Uhum. falou ao mesmo tempo, sabe? Tipo, Exato. cara, depois é incrível. A gente tem que falar sobre o leitinho de mamãe, Temos. que ele é basicamente o estereótipo. Você falou que o francês era o cara de coração mole, ele é Uhum. também. Mas o leitinho de mamãe que é aquele estereótipo do cara grandão, fodão, forte O pra cara que caralho, manda. Ele é o Júlio que da vida, é só que com músculos exatamente, pra defender. assim, ele é o Július quando não tá vestido de Július, né? Porque você sabe que o Júlio já era musculoso na época, né? Não, mas tipo, o Júlio era musculoso na época, mas tipo, ele não era aquele tipo de cara de sair batendo em todo mundo, tá ligado? Tirando nos garotos lá do One Achou que eu Piece. tava brincando? Né, exato. Esse é o ponto que eu tava pensando. Mas, tipo, Não, ele é tipo, ele é inteligente de ameaçar, mas não de fazer nada. O Leite de sim. Banana, ele é o que faz tudo, mal avisa, mas depois ele volta pra casa, dá um abração na mulher dele e vai lá brincar com os filhos. Não, aí ele tomando expor não, a mulher dele querendo assistir a série, e ele falou, não, mas aí eu vou ficar pra trás, aí, tipo, e dá a impressão de que a mulher dele tá pouco se fudendo se ele vai assistir Tipo, junto com ela ou não, sabe? no meio dessa briga toda entre herói e vilão, aquela cena lá foi tão simples, tão, tipo,
do dia a dia, tá ligado? Nossa senhora. Inclusive foi no momento antes deles matarem a Lâmina, né? Então foi tipo bem. Matarem não, antes deles coisarem lá a Lâmina lá. Pois é, então, Então, tipo, eles pararam tudo pra ter esse momento de casual entre tipo, duas pessoas que vivem a vida juntas, tá ligado? não, Isso eu foi acho muito bom. Eu acho muito bom o jeito que essa cena é filmada. Porque nessa cena a gente tá vendo o Bruto e o francês conversando. Aí do nada você só escuta do fundo o leitinho de mamãe falando: Não, meu amor, mas aí, não sei o que lá, fazendo baby talk. E aí na hora vira pra ele, eles viram pra ele e ele tá falando no celular, assim, tipo. "Ah." E o, eles ficam com aquela cara lá, tipo. o francês e o leitinho de mamãe brigando pau a pau lá, os dois se xingando muito. Aí do nada, quando começa a ligação, o francês vira pra ele, tipo, cara, como assim? Para aí. A gente tava brigando aqui agora, você vai ficar Sim, dando de amoroso agora? sim. Nossa, mas dos heróis, o francês é o meu favorito, que ele é muito legal. Ele é tipo o Dick Vigarista, só que do bem, tá ligado? Uhum. Ele é, Então a ele é o gente tem cara que arruma as que coisas. é a female lá, a químico. Não, a Kimiko eu acho ela legal, mas sei lá, ela ainda não foi tão explorada assim, sabe? Com Ela ainda não certeza, mas apareceu o eu sempre suficiente. adorei esses personagens que são, tipo, sofreram experimentos e agora estão tentando descobrir sua própria identidade. Eu sempre amei esse tipo de personagem, incluindo o X-23 é a minha favorita da Marvel, tá ligado? Uhum. Não, mas isso parece que ainda não aconteceu de verdade. Parece que é uma coisa pra segunda temporada, sabe? Ia acontecer, tava no momento, Não, tava tava no acontecendo. momento, mas não deu tempo. Não deu tempo. Tipo, Aí, tava no momento que tava acontecendo, aí chegou a SWAT pra explodir tudo, tá ligado? eu acho massa, na hora que o Black Noir e o Trem-Bala estão procurando sobre o francês, né? Aí, Uhum. encontramos esse daqui que bate. Na verdade, aí você encontrou alguém que bate com a, com a foto? Aí, sim. Na verdade, encontramos algumas pessoas. Aí vai mostrando. E é tipo assim, tudo francês, só que com cabelo de barba diferente, que ele Aham. é tipo vigarista profissional, tipo, muda de nome toda hora. Fala que ele tem não sei quantos RGs no. E a relação dele com a namorada dele lá, você mostra que, tipo, ele já tava preparado pra isso. Ele é um cara que viveu nessa vida de mentiras e identidades secretas, tá ligado? Sim, a namorada já tem o protocolo de segurança lá de. Ligou pra ele, fomos descobertos, quebrou o celular e. Ele já deve ter, tipo, umas 10 casas de segurança, uns 20 cofres com dinheiro e tal, tudo preparado pra sair correndo no Sim, primeiro momento sim. que aparecer pra ele. Não, e pelo que. E pela história dele faz sentido, né? Ele meio que fugiu de casa quando ele era criança. Então ele deve ter fugido, entrado por crime porque não tinha outra opção e ficou por lá mesmo, tá ligado? Con- E pelo que eu imagino, dá pra entender da situação dele, a família dele ainda tava procurando ele, tá ligado? Então por isso que ele ficava mudando de identidade. Não, eu acho que a família dele, no caso é só o pai, né? Aham. Não. Acho que não tava procurando, não. Eu acho que ficou um negócio meio tipo, ele só tava fugindo mesmo, sabe? De Mas polícia e tal. se a polícia descobrisse quem ele era, quando ele era criança lá e fugiu, ela levava ele de volta. Então por isso que ele mudou de identidade pela primeira vez. Aí ele foi É, que ele descoberto. era criança. Aí ele foi descoberto. Tal a identidade relacionar essa pessoa, se acharem, manda pra aquele cara. Então ele mudou de identidade de novo. E assim por diante. Ele foi mudando, mudando. E até que um momento que ele ficou confortável com a ideia de ficar mudando de identidade. Sim, ele acostumou, a vida é essa. O nome dele na série toda, tipo, não sei se ele menciona o nome real dele, mas, tipo, como todo mundo se refere a ele, é o francês, o French. Ele é o cara que, tipo, ninguém conhece ele de verdade, tipo, Ele não tem tudo, tá nome, ligado? né? Eu acho. Ele Ele realmente vira não pra mim e menciona, ele não fala, você é a fala na única série. pessoa que eu falei isso. Você é a única pessoa que eu falei isso. Mas eu fugi de casa quando era criança. Então, tipo, ele Sim, não é o tipo de falar com todo mundo, tá ligado? O que eu achei estranho nessa sim. fala também, porque, tipo, isso significa que ele não falou com a namorada também. Não, acho que ele deve ter falado com a namorada, mas. Que vai lá, tipo, meio. Sei lá.
Eu tive a impressão de que eles não são tão próximos, assim, tipo, eles são mais colegas de quarto do que amantes e tal. Ah, eu acho que é o jeito dela. Ela é um estilo meio punk, meio revoltada. Mas ele também, tipo, você vê que ele tem um coração de ouro, mas com ela ele, tipo, eu tô preocupado com você porque você tá em perigo, mas se não, pode ficar aí, eu tô mó de boas de te abandonar aí nessa casa por meses. Pior, né? Ele é o único que não tem um nome revelado. Todos têm, até a Químico. O Leitinho de Mamãe tem, apesar de eu não lembrar o nome. De que ia adiantar? Ele tem um zilhão de nomes, tá ligado? E só porque um dos nomes dele é original, não significa que é o mais importante pra ele, tá ligado? Sim. Então, por todos os sentidos da história, o nome dele é Frank. Ele é o Frank. Não, então, francês é o nome que parece ser o mais importante pra ele. É o nome que ele se importa. É o nome Uhum. que ele usa pra se apresentar pras pessoas que realmente têm significado pra ele. As outras Aham. pessoas ele usa um nome falso. Para as pessoas que têm significado, tipo, a galera do grupo, ele fala que é o francês. Uhum. Que também faz referência ao que ele falou pra Químico de que, tipo, ele abandonou aquela vida. Tipo, aquele garoto lá que fugiu do pai, não é ele mais. Ele é essa pessoa. Sim, exato. Ele é meio que a Maeve nesse sentido, de que, tipo, ele não olha pra trás. É, então, acho que a gente já falou tudo que tinha pra falar da série, né? Um Da pouco primeira mais, temporada. tipo, ficar falando mais já não vai ter tanto sentido. Mas, tipo, tem muita coisa pra falar de The Boys, viu? Sim, Então, sim. Só pra encerrar, o que você espera da próxima temporada? vixe, eu espero que o protagonista lá, o garoto, o Ernie, sei lá, eu sempre fico pensando em Ernie, não sei porquê, mas Deixa eu eu ver, espero que ele comece a ser eu mais tô ativo, com os que ele... nomes abertos aqui. Ah, ótimo. Huge, Mas, cadê o dele? Huge Campbell. mano, de onde veio o Ernie? Ah, tá, não, não é o apelido dele. Tá, então, Hum, eu espero que o Hulk fica mais, tipo, ele finalmente começa a fazer alguma coisa, tá ligado? Porque nesse momento todo ele tava seguindo, aquele cara que, tipo, eu não sei o que porra tá acontecendo aqui, mas esse cara sabe, vou seguir ele. No final da temporada ele acaba descobrindo que o cara que sabe não sabe. Então ele fica, tipo, o que eu faço agora? E, mas eu quero que ele finalmente, tipo, levanta e cria um plano. Faz alguma coisa pra acabar com esse problema, tá ligado? Resolve. Eu quero, e pelo que eu vi, a Starlight, a Luz Estrela finalmente juntou ao grupo, então era isso que eu tava gritando pra série. Essa- Então, o grupo precisa de alguém com poderes pra poder igualar. sim. Não, mais ou menos. Uma coisa que eu gostei até agora é que eles mostraram que, tipo, os poderes não te fazem mais fortes, tá ligado? Hum. Não, mas é Então, que não é, é questão de sobrevivência. É porque até então eles mataram os super-heróis separados, mas agora todo mundo sabe quem é quem e, sabe, tipo, precisa. uhum. Tipo, Mas uma coisa que eu sempre gosto dessa série foi que eles conseguem acabar com todo mundo, tipo, com os heróis sem os poderes, tipo, eles não precisam. Só porque a sim, gente não tem poderes, não significa que nós somos civis sempre imponentes. A gente não perde nossas opções só porque a gente não tem poderes. Então, o fato deles estarem acabando com os heróis um por um, sem poderes, dá esse poder, dá um poder em si pros humanos normais, tá ligado? Então, eu acho que quero que eles continuem com isso, mas tudo bem, eu abro uma exceção pra essa lá, porque eu realmente quero que ela pegue o Hughes e comece a ir com. te falar um negócio. Eu acabei de descobrir como é que é o visual do Profundo nos quadrinhos. com Vou te mandar uma. eu quero que ele vira tipo, como é que é? O Ronin lá, sei lá, do Endgame, o arqueiro só que preto. Não, dá a entender que ele ficou com depressão, né, depois do que ele passou. E que ele meio que tá, tipo, a ponto de virar um super vilão. Ele tá naquela depressão profunda que ou ele, tipo, desiste, ou ele, não, quero vingar, foda-se, tá ligado? Aí que tá, será que ele se junta
ao grupo dos heróis, Nem a... Eu acho, na minha opinião. Primeiro, dos heróis que eu falo, tipo assim, dos protagonistas? Ou será que ele vai falar, quer saber, eu quero que todos os heróis morram? Ou será que ele simplesmente vai desistir de tudo, tipo, ir pra longe e viver a vida dele separado? eu acho que se ele vai pra longe se tiver algum problema com o ator, aí é uma desculpa ótima pra, tipo, tirar ele da série. Mas Sim, ele não vai ficar com os heróis porque, primeiro, ele já tem treta com a Starlight. Então, tipo, meio que ia ficar complicado de colocar os dois juntos. E sim, segundo, sim. ele não tá nessa de, tipo, os heróis se fuderam comigo. Ele tá, o mundo tá se fudendo pra mim. Então ele quer vingança do mundo, com todo mundo. Incluindo aquele cara lá que tava no hotel com ele, que fica falando, hoje você faz isso, hoje você faz isso. Eu tava puto com ele. Ele é um civil, tá ligado? Então ele tá, tipo, eu quero vingança do mundo todo. Eu quero que todo mundo vai se fuder e eu vou fazer todo mundo se fuder. Eu quero salvar todos os que eu vou fazer. É, Então pode ser, eu vai acho que ele ver. vai ser o vilão da série, que, tipo, do povo que a gente conhece. É, vai ver, ele vai, sei lá, dar um jeito de tentar matar todo mundo, falar, eu vou, já sei o que ele pode fazer, tipo, sei lá, um primeiro plano dele, destruir uma barragem pra Ele inundar a pode virar cidade. um eco, tá ligado? Hã? Ele provavelmente vira um ecoterrorista, tá ligado? Sim, sim, provavelmente. Cara, eu não tô achando nenhuma foto dele dos quadrinhos pra te mostrar. Boa, parece que é porque ele é bem secundário, não acha do Google Imagens. Nos quadrinhos ele quase não tem desenvolvimento. Mas basicamente, ele usa uma roupa toda verde, com luva, com a luva dourada, e um tanque de mergulho daqueles mergulhador, um escafandro na cabeça. Oxe. Ah, tá, achei. É bizarro de feio, mano. Sim. E não tem, não, quase não tem referência tipo, o Aquaman como tem na série. Sim. Se você olhar os visuais dos personagens nos quadrinhos, eles são mais escrotos, tipo, mais feios, meio brega e, tipo, mano, olha tanto que a roupa é ridícula. Sendo Só, que na série eles fazem elas. só a Starlight dos quadrinhos que, tipo, continua sendo como, tipo, a pessoa mais normal daí, das roupas. Sim. As outras são um negócio mega, sei lá, parece herói de filme B, sabe? E Aham. E aí, o capitão lá, ele parece o Trump, na minha opinião. Tipo, um Trump jovem da vida. sim. E na série eles resolveram fazer mais, tipo, bonito e tal. Eu acho que Baseado na justamente pra Marvel, assim, pegar. na minha opinião. Ou os heróis estão com um colan, tipo, o capitão, só que um colan bem, bem feito, tipo, parece as séries da DC, tipo, o Arrowverse. Ou eles têm, tipo, aquele cara negro lá, a roupa negra, que, tipo, Uhum. é uma armadura, tá ligado? Tipo, as roupas que o Capitão América usa. Pra mim ficou bem melhor com esse universo. Tipo, com o Watchmen não funciona muito eles colocarem a roupa mega bem feita porque não combina, sabe? Com o que é dito na série, sabe? O roteiro fala uma coisa e a imagem te mostra outra, sabe? O roteiro fala, os heróis são uns merdas qualquer, fantasiado. Enquanto você tá vendo na série no filme, né? Uma cena dos heróis fodões batendo em todo mundo com a roupa bem feita. Nesse, não falar é só mais um fantasiado, não, é um cara que todas as pessoas do mundo amam, então ele não vai usar uma roupa estranha e feia, vai ficar uma roupa da hora. Uma coisa que eu quero é que eles comecem a mostrar os heróis mais independentes. Aquele povo que, tipo, quis virar herói, só que não tem o suficiente pra virar o Seven. Então eles, tipo, meio que atuam sozinhos, como a Luz Estrela fazia antes. Aí, Sim, tipo, nessa o hora que Príncipe vai ser a Núbio. hora que pode... Hein? Eu quero ver o Príncipe Núbio. É o Pantera Negra. Ah, sim. É, Mas, tipo, vai ser nessa hora que eles vão poder a chance de introduzir as roupas, tipo, feitas de casa da vida, tá ligado? A sim, jaqueta, sim. jaquetinha, com máscara. A roupa original da Luz Estrela era meio feita em casa, ela era de meio de pano, assim. Era mais bonita, só que Mais não ou era. menos. Tipo,
era de pano, mas você vê que ela era super bem feita. Provavelmente a mãe dela pagou pra alguém pra fazer, tá ligado? Então, pagou alguém pra fazer, mas não era aquela roupa com texturização feita à mão que é a do Capitão Pátria. Uhum. Que aquela texturização dele pra fazer aquele jeito é à mão. Você tem que ir desenhando linha por linha, assim, devagarzinho. Exato. Então, a dela era um negócio meio, tipo, uma costureira foda fez, sabe? Tipo, pagou alguém 200, R$ 300 mais pagar o tecido, fez aquilo foda, sabe? Aham. É tipo isso. É, então é isso. Primeiro episódio deu 1 minuto e 30. Eu acho que cortando vai dar, tipo, 1 minuto, não, 1 hora e 30, né? Acho que Eu cortando vai travei dar nesse 1 hora. ritmo. Hã? Eu travei bastante nesse. Nossa, falamos tanto assim em 1 minuto. Nossa senhora. Então, então é isso. Como se encerra um podcast? Eu não sei encerrar um podcast. Pronto, encerra aí. Deixa assim, que aí o povo fica. Nossa, realmente, eles são uns noob da vida, viu? Não, porque, tipo, você para pra pensar, os melhores podcasts, eles encerram quando alguém fala algo, tipo, engraçado, mas não funciona pra um podcast de 2 pessoas, sabe? Isso é quando é podcast em grupo, sabe? Tá aí? Você travou? É, eu tô pensando em algo engraçado pra falar.